manual de revitalização não é algo novo que nós estamos trazendo. Pode ser novo em termos de uma cartilha, um manual, uma literatura, né? Mas o princípio esboçado aqui nesse manual que eu li na íntegra já se encontra na Bíblia. Então não é um modelo novo, é um modelo antigo que nós fomos deixando historicamente de lado, que é os princípios da Bíblia, né? Então o manual esboça um retorno para a Bíblia, para a prática do cuidado um do outro, da igreja se reunindo no templo e nas casas, né? A ideia é que a gente recupere a nossa combatividade discipular, né? Vamos usar essa expressão, porque com o tempo a gente foi perdendo. Ô pastor Divan, mas assim, você citou aí, como eu também acompanho, pastores que têm se desencantado com o ministério, vivendo esse tempo de incertezas. E aí chega um projeto desse, né, de orientação. O que um pastor da nossa igreja pode esperar desse manual e o que ele não deve esperar desse manual ou desse projeto? Veja, o manual não é uma varinha mágica, né? Nunca é, né? Nunca é. A nossa experiência é que às vezes, a gente acha que a gente vai pegar algo como um manual e vai colocar na igreja e pum, a igreja já vai responder. Não, o manual, ele é uma bússola. É uma bússola para dizer o seguinte: olha, nós precisamos ir por esse caminho. Esse caminho, já foi testificado que esse caminho é o caminho correto. É o caminho bíblico. É um caminho que já deu resultado na nossa igreja. A gente vivia isso, né? Com o passar do tempo a gente foi abrindo mão, mas a gente vivia isso. Ele deve esperar essa orientação. A diretoria geral, ela vai fazer um esforço enorme para capacitar todos os pastores, aclarando o manual de uma forma que ele seja bem útil para ele. Mas ele vai precisar, primeiro, fundamentar suas convicções no processo que o manual está falando. Como assim, pastor? Ele vai ter que acreditar no que o manual fala. A igreja só vai receber quando o pastor acreditar. Quando o pastor comprar a ideia do que necessariamente passa pelo pastor. Necessariamente. Não tem como não passar. Necessariamente. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas eu posso tentar começar aí aqui na igreja, porque eu vejo que o pastor tem algumas dificuldades e tal. O manual, ele se encaixa em qualquer classe ou nível de capacidade pastoral. Ele não é complexo, ele não é difícil, ele é prático. Ele é aquilo que a gente já tem a facilidade para fazer, que é liderar as pessoas. Algumas palavras assustam, assim: treinamento. Poxa, como é que eu vou treinar uma equipe para trabalhar na igreja? Assusta. Mas o treinamento é só o pastor passar para as pessoas que ele lidera qual a visão dele de igreja. O que ele quer que a líder da SAFP realize, o que ele quer que o líder dos jovens realize. Então, assim, o pastor, ele vai ser provocado a atingir outros níveis de dedicação, os níveis mais aguçados de busca, de entrega, de dedicação, coisa que os nossos pastores, todos eles, com certeza, eles têm uma habilidade muito, muito fácil de entender. E a Igreja Nacional, a diretoria geral, ela vai oferecer todas as ferramentas necessárias para que esse pastor se desenvolva. Porque uma vez o pastor desenvolvendo, o processo de desenvolvimento do restante da igreja, ele é natural. Ele é natural. Nós temos exemplos assim de igrejas super tradicionais que abraçaram a revitalização e já estão desfrutando, veja, de resultados geracionais, ou seja, jovens já estão chegando nessas igrejas, os jovens já estão com senso de pertencimento nessas igrejas. Alguns jovens já estão ascendendo a cargos de liderança nessas igrejas. De projetos que nós começamos há 3 anos em igrejas muito tradicionais, muito tradicionais. Poderia citar, por exemplo, aqui agora, um trabalho fantástico que o pastor Damião está fazendo em Serra Talhada, a nossa igreja mãe. Né? Então o pastor Damião está fazendo um trabalho excelente. Nós vamos ver alguns irmãos da região litoral, da região agreste, pastor Giovanni Barreiros, que é uma igreja super tradicional também. O próprio pastor Daniel, na igreja Nova Descoberta, nosso presidente regional, o pastor Joalisson. Pastor Elton em Caruaru. Pastor Elton em Caruaru, pastor Joalisson em São Caetano, são igrejas tradicionais. O pastor Jimmy em Arco Verde, né?
primeiro templo da nossa igreja foi na cidade de Arco Verde, o primeiro templo construído. Então são cidades de igrejas super tradicionais que estão vivenciando essa ideia do modelo, talvez não 100% do modelo rodando, porque é uma adaptação. A gente não vai chegar na igreja e dar um cavalo de pau. É aquilo que eu falei, não é uma forma. Não. Pega essa forma e faça o bolo desse. Não. Respeitando seu tempo, respeitando sua cultura, respeitando a cultura local, a visão local do pastor, a desconstrução do pastor, que o pastor vai ter que desconstruir alguma coisa na sua mente. E essas igrejas, elas já vivem um ambiente diferente. Elas já vivem um ambiente diferente. E eu esperava que essas igrejas fossem vivenciar isso com 5, 6. E eles já experimentam isso. Então funciona. Quando ele é aplicado com dedicação, quando ele é aplicado com a visão necessária do pastor, funciona. Eu digo isso na região a qual eu participo de perto, mas de longe, por exemplo, eu vejo o pastor Eliezer em Santo André, trabalhando de uma maneira muito eficiente quanto a isso, né? E assim, essas igrejas, elas, mesmo que elas não tenham pegado e já aplicado integralmente em todas as partes do programa, elas já desfrutam de alguma coisa, de resultados baseados já na implementação de algumas partes desse programa. Porque a cultura do discipulado, irmãos, ela é nata do crente, ela está lá, né? O crente deseja isso, né? Basta que a gente, de certa forma, instigue, porque ela começa a aflorar naturalmente. Aí a gente pensar assim, você citou aí o livro de Atos, né? Atos 6, quando fala do surgimento dos diáconos, né? Ou da mesa diaconal, né? A ideia de que a insatisfação ou a crise é uma abertura para coisas boas que podem surgir, né? Se tem crise, tem a perspectiva de uma solução dada por Deus, né? Exatamente. Oferecida por Deus. Assim, as grandes mudanças acontecem nos momentos de grandes crises, né? As crises que fazem com que a gente saia do lugar de comodismo e avance para o processo de desenvolvimento da igreja. As pessoas hoje, a nossa sociedade hoje, ela evoluiu bastante. Então, as pessoas, quando elas chegam nas igrejas, elas não querem um ditador com chicote na mão dizendo o que elas têm que fazer. Elas querem um lugar onde elas possam pertencer àquele lugar, onde elas possam ser acolhidas naquele lugar. A gente vive hoje, o pastor Ademir é um profissional da área, a gente vive um tempo de aridez emocional. As nossas emoções, elas estão devastadas. A sociedade atual vive essa crise, né? O nosso maior problema hoje é emocional. Então, ele sai de um ambiente de competição, ele sai de um ambiente de falsidade, que é a sociedade, que é o mercado de trabalho, que é o ambiente secular que ele vive. E ele não quer ir para a igreja e encontrar isso na igreja. A pessoa quer ir para a igreja para ser acolhida, para que os seus filhos possam crescer num ambiente saudável, de desenvolvimento tanto cognitivo como espiritual. E as igrejas que estão fazendo isso, elas estão acolhendo essas pessoas e estão avançando, né? Quando nós não entendemos esse processo, nós maltratamos essas pessoas, porque muitas vezes elas amam a igreja. Elas têm um amor muito forte pela igreja. E elas não conseguem se desvencilhar desse amor pela igreja, mesmo sofrendo na igreja. Então, basta que o pastor ofereça esse ambiente para essas pessoas. Todas as igrejas, sejam elas grandes ou pequenas, na nossa denominação, vou falar isso, elas têm pessoas qualificadas para auxiliar o pastor nesse processo. Sejam muitas pessoas, sejam poucas, mas tem. Deus tem levantado improváveis no meio das igrejas. Basta que a gente olhe para essas pessoas e dê oportunidade para elas. Eles estão lá, né? Eles estão lá.